Boa tarde para você, caro espectador do nosso trabalho totalmente profissional. Hoje você verá um vídeo sobre as grandes navegações e o mercantilismo. Para isso, foi preciso de especialistas sobre o assunto que vocês conhecerão com o decorrer do trabalho. E aí, vamos começar? Oi, gente, sou Uriel. Eu vou falar um pouco sobre as rotas comerciais e as especiarias. Uma rota comercial é uma rede logística que consiste em uma série de caminhos e paradas utilizadas para o transporte comercial de cargas. Esse termo rota comercial pode ser aplicado ao comércio realizado através de rios, lagos e mares, entre outros. Nos tempos modernos, a atividade comercial mudou das principais rotas comerciais do Velho Mundo para rotas mais novas entre os estados-nação modernos. Isso às vezes era realizado sem a proteção tradicional do comércio com acordos internacionais de livre comércio e que permitiam que as mercadorias cruzassem fronteiras com restrições relaxadas. As principais rotas de comércio seriam a Rota da Seda, a Estrada Real Persa, a Rota das Especiarias e a Estrada do Incenso, entre outras mais. As rotas das especiarias foram rotas comerciais geradas pelo comércio de especiarias originárias da Ásia. Estas rotas remontam à antiguidade greco-romana, interligando diversos povos ao longo do tempo da Europa-Ásia, ligando importantes pontos comerciais e cruzando grandes partes do mundo estão conhecidas as rotas comerciais. Para a Europa, foram sucessivamente dominadas por mercadores do Norte e do Médio Oriente, pela República de Veneza, no Mediterrâneo, e mais tarde pelos portugueses, que, com a descoberta do caminho marítimo para a Índia, iniciaram uma rota marítima alternativa, a Rota do Cabo, contornando a África, viria a ser explorada também pelos holandeses, entre outras potências europeias. As rotas das especiarias passavam por vários intermediários antes de serem revendidos na Europa medieval. Olá pessoal, meu nome é João Vitor e vou apresentar um pouco para vocês sobre a queda de Constantinopla. Então, as relações sociais que foram desenvolvidas entre os europeus e os asiáticos na época da Baixa Idade Média sofreram um abalo em 1453 por conta dos turco-otomanos, um povo que vivia na região atual da Turquia, que tentaram invadir Constantinopla liderados por Maomé II com cerca de 80 mil homens bem equipados. Já o Império Bizantino, tentando se defender da invasão, foi liderado por Constantino XI, se defendiam com apenas 7.500 homens. E após semanas de duras batalhas, a cidade foi finalmente invadida, assim dando fim ao Império Bizantino. E a queda da cidade teve várias repercussões, como a fuga de estudiosos bizantinos, que levaram manuscritos e conhecimentos importantes, rotas tradicionais para o Oriente que foram bloqueadas, altas taxas de impostos cobrados das caravanas, levando ao aumento do preço dos produtos e assim colapso no comércio, grandes mudanças na política, na economia e na cultura da Europa, influenciando o curso da história mundial. Muito obrigado, isso foi tudo e até a próxima. Opa, bom, vou falar para vocês sobre o pioneirismo português. Basicamente foi o resultado de série de condições que permitiram a esse pequeno país a Península Ibérica. Lançado-se nessa empreita na época de Portugal, reunia condições políticas, econômicas, comerciais e geográficas que só se tornaram possíveis no seu papel de pioneiro. O Portugal foi o pioneiro nas grandes navegações e descobrimentos marítimos. Esse pioneirismo possibilitou a Portugal conquistar novas terras além mar e fazer novas rotas marítimas rumo às Índias, transformando esse país numa grande potência econômica e marítima. Os historiadores consideram que seu início se deu com a conquista de Ceuta, em 1415. Por meio de expulsão marítima, Portugal chegou a
novos locais, explorou o litoral africano, encontrou um caminho para a Índia e chegou ao Brasil. Bom, o país queria ampliar suas fronteiras comerciais e expandir seu poder e influenciar políticas, o que fez com que investisse fortemente nas viagens marítimas e na exploração de novos territórios. A existência de condições políticas e institucionais favoráveis foi o fundamento para o sucesso de empreitas. Assim, as constantes navegações possibilitaram ao português perceber novos espaços, realidades, comportamentos sociais e a cultura. Motivado pelo desejo português de estabelecer contatos comerciais com o povo da Ásia, estabeleceu novas rotas de comércio, conquistas novos domínios e expandiu o cristianismo. O pioneirismo de Portugal foi de extrema importância durante a chamada Era das Grandes Navegações. Portugal decantou-se por ser o primeiro país europeu ao investir em viagens marítimas no período das descobertas, visando encontrar rotas marítimas para Índias e ampliar seu poder econômico territorial. Olá, eu vou falar sobre o papel da Espanha e o que ela fez durante a época das grandes navegações, essa que ocorreu entre os séculos XV e XVII. A Espanha desempenhou um papel crucial na exploração e colonização do Novo Mundo, no qual ela foi impulsionada pela busca de novas rotas comerciais, riquezas e expansão territorial. A Espanha financiou várias expedições marítimas, destacando-se especialmente a viagem de Cristóvão Colombo em 1492, que levou à descoberta da América. Após essa descoberta, a Espanha estabeleceu um vasto império colonial nas Américas, o que fez com que o foco, que então era destinado para a descoberta de novas rotas para as Índias, fosse alterado para a colonização das Américas. Porém, Portugal também havia descoberto a América, o que gerou conflitos que foram resolvidos pelo Tratado de Tordesilhas, esse que foi assinado em 1494 entre Portugal e Espanha, e ele dividiu o mundo não europeu em dois, garantindo à Espanha o controle das maiores partes das Américas. As riquezas obtidas das colônias, principalmente ouro e prata, transformaram a Espanha na potência dominante na Europa durante o século XVI. No entanto, essa dependência de riquezas coloniais também levou a problemas econômicos, como a inflação e a má administração. A Espanha também enfrentou desafios de governanças em suas vastas possessões, bem como conflitos com outras potências europeias, como Inglaterra e França, que eventualmente contribuíram para o declínio do Império Espanhol. Em sumo, a Espanha nas grandes navegações não só moldou o curso da história mundial através da exploração e colonização, mas também teve um impacto duradouro nas culturas, economias e demografia das regiões que colonizou. E aí pessoal, eu sou o Léo e eu tô aqui para falar um pouco sobre o Tratado de Tordesilhas. Bom, o Tratado de Tordesilhas foi um acordo firmado em 7 de junho de 1494 entre Portugal e Espanha, mediado pelo Papa Alexandre VI. O objetivo do tratado era resolver disputas territoriais decorrentes das grandes navegações e descobertas de novas terras pelos europeus. Durante o final do século XV, Portugal e Espanha estavam entre as principais potências marítimas da Europa, cada uma buscando expandir suas possessões e influências além dos mares. Com a descoberta da América por Cristóvão Colombo em 1492, a Espanha começou a reivindicar as grandes extensões de terra no hemisfério ocidental, o que preocupou Portugal, que também tinha interesses expansionistas. O Tratado de Tordesilhas estabeleceu uma linha imaginária a 370 léguas, que é o equivalente a 2,5 mil quilômetros, a oeste das ilhas de Cabo Verde. As terras a leste dessa linha seriam de Portugal, enquanto as terras a oeste seriam da Espanha. Isso garantiu a Portugal o controle sobre o que viria a ser da costa brasileira e assegurou à Espanha a maior parte das Américas. O tratado evitou conflitos diretos entre as duas potências na fase inicial da colonização da América. Ele também garantiu a Portugal a posse da costa brasileira, que foi oficialmente descoberta por Pedro Álvares Cabral em 1500, assim então iniciando a colonização do Brasil. Além disso, o tratado reforçou o poder do Papa como mediador internacional na Europa Católica. Uma curiosidade interessante é que o Tratado de Tordesilhas é uma das razões pela qual a América do Sul tem uma divisão linguística clara. Bom, a maioria dos países fala espanhol, exceto o Brasil, que se fala português. Com o tempo, outros tratados foram feitos para ajustar os limites territoriais. Por exemplo, o Tratado de Saragossa, assinado em 1529, que complementou o Tratado de Tordesilhas. Estendeu a linha de demarcação ao redor do globo, dividindo o hemisfério oriental entre Europa e Portugal. Em 1750, o Tratado de Madrid, que redesenhou as fronteiras sul-americanas com base na ocupação efetiva das terras, substituindo o Tratado de Tordesilhas. Esse novo tratado reconheceu a expansão portuguesa na Amazônia e no Pampas. Bom, o Tratado de Tordesilhas teve impacto duradouro na história global.
estabelecendo bases para a colonização europeia na América do Sul e influenciando a geopolítica do continente. Ele foi um marco na era das grandes navegações e na formação dos impérios coloniais de Portugal e Espanha. Oi gente, tudo bem? Eu sou Miguel e eu vou falar um pouco sobre a viagem de Cabral. Bom, quando o Tratado de Tordesilhas foi assinado, Portugal não controlava nenhum território na América, mas isso veio a mudar por volta de 1500, quando eles decidiram fazer uma viagem rumo às Índias. E o principal motivo disso foi por especiarias e artigos orientais. E agora eu vou falar um pouco mais sobre como foi essa viagem. Praia das Lágrimas para os que vão e Terra do Prazer para os que voltam. É assim que os portugueses costumavam se referir ao Porto do Restelo, em Lisboa, que foi de onde Pedro Álvares Cabral saiu para sua expedição rumo às Índias. A frota era composta por uma variedade de profissões. Tinha o capitão, logo abaixo dele o piloto, responsável pelas navegações, o mestre e o contramestre, que lideravam os marinheiros, e o condestável, que comandava a artilharia. A armada tinha como destino chegar às Índias, mas por um acidente eles acabaram tocando a costa brasileira. E com apenas 8 dias de viagem, eles enfrentaram uma tormenta muito forte, e ela era tão forte que a nau comandada por Vasco de Ataíde, ela simplesmente desapareceu do mapa, sumiu. Além de perder um de seus barcos, Cabral teve que enfrentar 20 dias de calmaria. Isso foi quando o navio ficou quase totalmente imóvel no oceano, aumentando o tédio e o calor nos tripulantes. Não é à toa que o Atlântico era conhecido como o Mar Tenebroso, né? E como se não bastasse, quando a comida começou a estragar e a acabar, eles começaram a comer os próprios ratos do navio, fazendo até uma cotação pelo preço. E finalmente, terra à vista. Ao todo, essa jornada demorou 44 dias. Eles chegaram no dia 22 de abril, ao entardecer. A frota ancorou a 35 km da costa, e foi decidido que Nicolau Coelho ia fazer o reconhecimento da área. Chegando na praia, ele presenteou os nativos com um gorro vermelho, uma carapuça de linho e um chapéu preto. Em troca, eles deram um cocar de plumas e um colar de contas para ele. Estima-se que naquela época havia entre 500 mil a 1 milhão de indígenas habitando o litoral brasileiro. Eles eram pardos, todos nus e não tinham nenhuma vergonha. Após isso, Cabral seguiu rumo às Índias, deixando apenas 2 homens com os nativos. Homens que foram condenados à morte, mas uma forma de pagar a pena era se isolando em alguma terra desconhecida. De um total de 1.500 homens, 500 sobreviveram. Apesar de sofrer perdas, a missão foi concluída com sucesso. Bom, e isso foi um pouco sobre a viagem de Cabral. Olá, sou eu de novo, o Vinícius. Mas dessa vez eu venho aqui para falar para vocês o que foi o mercantilismo e os impactos gerados por ele na Idade Média. Bom, a chamada época das grandes navegações aconteceu na mesma época em que o absolutismo vinha se consolidando em algumas nações europeias. Os monarcas desses países adotaram um conjunto de práticas econômicas que tinha como objetivo fortalecer a economia de seus reinos. Na Europa, essas práticas econômicas foram idealizadas por economistas como Adam Smith e Jean-Baptiste Colbert. O mercantilismo se fez presente no Brasil por meio do exclusivismo comercial, no início da colonização portuguesa. Essas práticas elas ficaram conhecidas pelo nome de mercantilismo. Esse foi o conjunto de práticas econômicas utilizadas pelas nações absolutistas da Europa durante a Idade Moderna, especificamente entre os séculos XV e o século XVIII. Nele, o objetivo era garantir o acúmulo de riquezas por meio da obtenção de metais preciosos e utilizá-los para reforçar o poder do monarca, o controle do rei sobre a economia. Enquanto na Europa os estados nacionais adotavam medidas mercantilistas para obterem mais lucros em suas transações comerciais e acumulavam riquezas, no Brasil, os portugueses tiveram a exclusividade do comércio das riquezas brasileiras. O mercantilismo originou um conjunto de medidas econômicas diversas de acordo com os estados, sendo caracterizada por uma forte intervenção do Estado na economia, visando muitas vezes proteger a indústria manufatureira e a agricultura nacionais, que consistiu numa série de medidas tendentes a unificar o mercado interno e teve como finalidade a formação de fortes estados nacionais. Visto isso, podemos dizer que o rei controla tudo que está sendo comercializado, além de controlar a produção e o preço desses produtos, principalmente especiarias vindas do Oriente. Para os seguidores dessa doutrina, o mais importante era o fortalecimento e o enriquecimento do Estado,
Assim, os interesses individuais deveriam estar subordinados aos interesses coletivos. Embora não tenha se constituído como uma doutrina sistemática, o mercantilismo apresentava alguns princípios comuns praticados por essas nações. Dentre esses princípios destacam-se a balança comercial favorável, isso é, os governos acreditavam que os ganhos com as explorações tinham de ser maiores do que os gastos com a importação. Dessa maneira, aumentavam suas reservas de metal, uma vez que o ouro e a prata costumavam ser usados como forma de pagamento dessas transações. 2. O monopólio, exclusividade de um governo ou de um particular sobre determinada atividade econômica. Por exemplo, Portugal ele tinha o monopólio de venda do açúcar brasileiro na Europa. Mesmo que outros países quisessem comprá-lo diretamente do Brasil, não poderiam fazê-lo, pois esse comércio do açúcar brasileiro era exclusivo de Portugal. Terceiro, a política protecionista. Ela consistia na cobrança de altas taxas alfandegárias sobre as mercadorias estrangeiras. Dessa maneira, os produtos estrangeiros eles ficavam com preços elevados, obrigando a população a comprar os artigos fabricados do próprio país. Eles queriam forçar a população a comprar os produtos vindos do próprio país, porque daí eles iam sair mais baratos do que os vindos do exterior, que viriam com altas taxas alfandegárias. Além desses, tem o colonialismo, que seria o mercantilismo entende que o comércio é o responsável pela geração de riqueza de um país. Então é preciso conquistar territórios para transformá-los em colônias. A colônia, porém, estaria submetida a uma série de regras. Só poderia vender seus produtos para a metrópole e não poderia ter indústrias que os transformassem. Por sua parte, a colônia apenas compraria produtos manufaturados da sua metrópole. Essa relação também é chamada de pacto colonial, o que a gente vai ver um pouco mais para frente. Além disso, a intervenção estatal. O Estado intervia na economia com frequência como forma de garantir os seus interesses comerciais, o incentivo às manufaturas, incentivo ao desenvolvimento de manufaturas como forma de proteger a economia, e o último e o mais importante, o metalismo. Ah, mas o que foi o metalismo? O metalismo ele foi uma crença na ideia de que quanto maior o volume de moedas de ouro e prata acumulado por uma nação, mais rica ela seria. Ou seja, quanto mais moeda, sabe essas moedas de 10 e 25 centavos do Brasil? Então, naquela época, quanto mais moeda de ouro e cobre que o país tinha, mais rico ele seria. Bom, para alguns teóricos do mercantilismo, a cunhagem e a circulação de moedas contribuíram para o bom funcionamento do comércio internacional e garantiriam a prosperidade nacional, pois dinamizariam a atividade econômica interna. Segundo William Rowan Hunt, o mercantilismo originou-se no período em que a Europa estava a passar por uma grave escassez de ouro e prata, não tendo, portanto, dinheiro suficiente para atender ao volume crescente do comércio. Com a descoberta do caminho marítimo para as Índias, muitos países também buscaram desenvolver suas marinhas mercantes, aperfeiçoar suas instalações portuárias, bem como formar grandes companhias de navegação, responsáveis por realizar o comércio transoceânico. Esse comércio transoceânico foi responsável por interligar pela primeira vez os 5 continentes. O mercantilismo cresce enquanto o metalismo atua no ideário europeu. O acúmulo de metais preciosos e a intervenção estatal incrementaram o cenário. Nesse momento, o absolutismo, resultante da aliança entre rei e burguesia, floresce. Concorrem ainda para o fortalecimento do poder real, a decadência da Igreja Católica e o enfraquecimento papal. Nessa época, verifica-se um aprimoramento do estudo do direito, ainda que cuidasse de legitimar o novo ideário do poder do rei. Olá, eu sou Daniel Carvalho e eu vou falar um pouco sobre o Pacto Colonial para vocês. Então, o Pacto Colonial foi um sistema de exploração econômica implementado pelas metrópoles europeias durante a Era das Grandes Navegações e colonização, entre os séculos XV e XVIII.
Esse sistema visava maximizar os benefícios econômicos da metrópole através do controle estrito do comércio com suas colônias. Vamos explorar o que foi o Pacto Colonial, como ele funcionava e quais foram suas consequências. Bom, agora eu vou explicar o que é o Pacto Colonial para vocês. O Pacto Colonial referia-se a um conjunto de leis práticas estabelecidas pelas metrópoles, como Portugal e Espanha, que regulamentavam a relação econômica entre elas e suas colônias. A premissa básica desse sistema era que a colônia existiam exclusivamente para beneficiar a metrópole, fornecendo matérias-primas e comprando produtos manufaturados exclusivamente da metrópole. Agora eu vou falar do funcionamento do Pacto Colonial, como, por exemplo, o monopólio comercial. As colônias eram obrigadas a comercializar apenas com a metrópole. Isso significava que não podiam vender suas matérias-primas a outros países, nem comprar produtos manufaturados de outras nações. Esse monopólio garantia que toda a riqueza gerada nas colônias fluíssem diretamente para a metrópole. Também temos o fornecimento de matérias-primas. As colônias forneciam matérias-primas essenciais, como açúcar, tabaco, algodão, ouro e prata à metrópole, e estes produtos eram fundamentais para que a economia europeia, principalmente durante o período mercantilista. E também tem o mercado consumidor, pois as colônias também serviam como mercados consumidores para os produtos manufaturados da metrópole. Isso incentivava a indústria local da metrópole e promovia a acumulação de riquezas. Mas também havia restrições industriais, pois as colônias tinham restrições quanto ao desenvolvimento de suas próprias indústrias. A ideia era evitar a concorrência com os produtos manufaturados da metrópole, mantendo as colônias dependentes economicamente. Agora eu vou falar os impactos do Pacto Colonial, como a desigualdade econômica, pois o Pacto Colonial criou uma relação econômica profundamente desigual. As colônias eram exploradas e ficavam em uma posição de dependência econômica, enquanto as metrópoles acumulavam riqueza e desenvolviam suas economias. Outro ponto também é o desenvolvimento assimétrico. As restrições impostas pelo Pacto Colonial impediam o desenvolvimento industrial das colônias, limitando seu crescimento econômico a atividades agrícolas e extrativas. E houve também movimentos de independência. A exploração e as restrições econômicas eventualmente levaram ao descontentamento nas colônias. Este descontentamento foi um dos fatores que contribuíram para os movimentos de independência na América Latina, em outras regiões coloniais nos séculos XVIII e XIX. Agora eu vou falar sobre um exemplo de pacto colonial. Um exemplo desse pode ser Brasil e Portugal, que durante o período colonial, o Brasil fornecia produtos como açúcar, ouro, tabaco a Portugal e comprava produtos manufaturados portugueses. As leis portuguesas proibiam o Brasil de comercializar diretamente com outras nações e se desenvolver suas próprias indústrias manufatureiras. Bom, agora toda essa explicação, podemos concluir que o Pacto Colonial foi uma peça central no sistema mercantilista das grandes potências europeias durante a era das navegações e colonização, ao garantir que as colônias servissem exclusivamente ao interesse econômico das metrópoles. Esse sistema gerou enormes riquezas para os países como Portugal e Espanha, mas também causou profundas desigualdades a dependência econômicas nas regiões colonizadas. A compreensão desse sistema é essencial para entender a dinâmica econômica e política da época e suas consequências duradouras. Chegamos ao fim, né? Tudo que é bom dura tempo suficiente para se tornar inesquecível. E espero que esse vídeo tenha sido inesquecível para vocês e que vocês tenham aprendido alguma coisa com ele.
Bom, eu me despeço aqui e obrigado pela atenção de todos.